Aprovada em 13 de setembro de 2013, a Lei 3.733 instituiu a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública em Resende Costa. Assim, em 2014, os cidadãos resendecostenses passaram a pagar a chamada taxa de iluminação pública, cobrada nas contas de energia elétrica. Ruas escuras, postes e lâmpadas insuficientes. Estes são alguns dos problemas da iluminação pública em Resende Costa. Observem, por exemplo, a pouca iluminação aqui do Largo do Rosário, um dos pontos centrais da cidade. A partir da contribuição do cidadão, o governo municipal tentará superar esses desafios. O problema da iluminação pública de Resende Costa se estende há alguns anos e é resultado de equívocos passados, dentre eles a inoperância da Lei 2080, que cobra dos donos de loteamentos estrutura adequada referente à infraestrutura básica como energia, água e calçamento. Em 2014, o governo municipal se viu obrigado a tomar as medidas necessárias. A partir de janeiro de 2015, todos os municípios do Brasil passarão a fazer a manutenção da iluminação pública. Então, por exemplo, se queimar uma lâmpada lá no poste lá da rua da sua casa, um reator, um braço de luminária tiver que fazer uma manutenção, isso tudo vai ficar sobre a responsabilidade e os custos por conta da prefeitura, né? Então, essa foi uma situação que infelizmente nós não tivemos como sair disso, entendeu? Porque é um custo alto fazer essa manutenção. Nós vamos ter que contratar empreiteira para fazer isso, tem que ter treinamento específico para subir em poste, trocar lâmpada, não é simplesmente falar que vai botar uma escada e trocar uma lâmpada, né? Então realmente algo desagradável que está acontecendo com os municípios. Aliás, não é somente nessa questão, mas numa série de outras questões, as responsabilidades estão sendo cada vez maior, estão transferindo cada vez mais responsabilidades para os municípios e no final das contas o recurso não vem, né? O que é mais grave é isso. Então hoje as prefeituras praticamente sobrevivendo para pagar as contas, né? E tendo que assumir uma situação dessa. Então foi quase que uma situação imposta, né? Não foi uma opção nossa, cria ou não cria, né? Para se ter uma ideia, praticamente todas, se eu não me salvo engano, somente uma cidade da nossa região é que não existe a contribuição de iluminação pública, que por sinal a prefeitura, nós estamos sabendo que já vai encaminhar o projeto para ser apreciado já. Então é uma situação que realmente eu não gostaria nunca, né, que isso acontecesse, mas isso foi imposto e a gente tem que, é uma necessidade, até porque é uma obrigação até do ponto de vista fiscal, né, é uma obrigação do gestor público ter que fazer isso, porque prova disso é que os prefeitos que me antecederam aqui enviaram esse projeto também para ser apreciado, né? Então não é uma situação que a gente faz porque quer, porque existe realmente uma obrigação legal e fiscal, né, para o equilíbrio das contas públicas do município. De acordo com uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a partir do dia 1º de janeiro de 2015, os municípios mineiros passarão a ser os responsáveis pela iluminação pública das cidades, serviço até então gerenciado pela CEMIG. Este e outros fatores influenciaram os vereadores municipais a aprovarem o projeto de lei. A gente sabe que no município de Resende Costa hoje tem uma defasagem muito grande de iluminação pública. Aqui em Resende Costa tem a lei do uso e parcelamento do solo. E nessa lei fala que os loteamentos já tem que vir com infraestrutura para ser repassado para o cidadão. E a gente viu que há vários anos isso não vinha acontecendo em Resende Costa. E o município não conseguiu acompanhar. Foi um dos fatores. E o outro fator, a gente vê hoje em Resende Costa pessoas morando mais de 6 anos, 6, 7 anos, sem ter o direito da iluminação pública. De ter energia elétrica lá na sua rua, na sua casa. Por quê? Porque o município não consegue acompanhar o crescimento do município sem a aplicação dessa lei de uso e parcelamento do solo. Outra questão que pesou muito no meu voto, que é uma coisa que a gente não gosta de votar para cobrar do cidadão uma taxa, né? É uma contribuição, ninguém gosta de fazer isso. Da União está transferindo para o município agora a responsabilidade de conservação de lâmpada, de luminária, braço de luminária. E o município que vai ter que, a partir agora de 2015, fazer esse serviço também dentro da cidade. É um serviço caro, vai ter que contratar uma empresa ou então entrar em consórcios com outros municípios para conseguir fazer isso.
E a gente sabe que, infelizmente, as coisas estão só estourando cá embaixo no município. Infelizmente, se a gente quer um bem maior da população, o município tem que tomar certas medidas. Muita gente pensa que não é bom para o povo, mas a gente pensa em questão de futuro e que a população cobre. Conforme os dispositivos presentes na Lei 3.733, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública será calculada mensalmente sobre o valor da tarifa de iluminação pública vigente. Apesar de necessária, a taxa de iluminação pública ainda não foi aceita pela maioria da população. Eu, particularmente, não sou partidário, não tenho nada pessoal com ninguém, né? E eu queria expor minha opinião própria, como cidadão residente-costense. Visto que essa taxa ela havia sendo cobrada há muitos anos atrás. Depois de um certo tempo ela foi cortada como a justiça viu que era ilegal, né? E agora voltou a ser cobrada novamente. Então eu acho que essa taxa ela teria que ser uma taxa única para todo cidadão. Essa é a minha opinião como cidadão, porque nós já pagamos muitos impostos, né? Então nada é mais justo da gente saber para onde que está indo esse dinheiro, quanto que a prefeitura está arrecadando, quanto que está sendo repassado para a CEMIG. Eu acho que seria isso mais justo, sei lá, esse parecer dessa questão, essa questão que está na ativa, né? E visto que essa taxa ela sempre foi julgada pela Câmara e cabia aos vereadores a votar ou não. Mas uma opinião que eu queria jogar no ar é o seguinte, visto que eu vi uma reportagem sobre o prefeito falando sobre a taxa, né, que ano que vem, a partir do ano que vem, que vai ser de responsabilidade as manutenções externas da prefeitura. Mas será que a gente vai ter uma prestadora de serviço que vai ficar 24 horas à disposição como a CEMIG fica? Um exemplo, se um poste ou se um padrão pegar fogo num domingo à noite, será que a gente vai ter essa manutenção? Uma emenda apresentada pelo vereador Paulo Dair à lei obriga a destinação de 30% do valor arrecadado com a cobrança da taxa para melhorias na iluminação pública. Segundo a prefeitura, o dinheiro arrecadado com a cobrança não cobrirá todas as despesas a partir de 2015. O prefeito explica como será investido o recurso. Os recursos arrecadados serão, uma parte deles já foi amarrada em lei, que é para a extensão e melhoria da iluminação pública da cidade. Então, por exemplo, você vai na avenida, você vê lá uma iluminação muito forte, os braços de luminárias, das luminárias são mais longos, né, justamente para fazer aquela rua ficar mais clara, né? Então a intenção é que aos poucos, à medida que esse recurso for entrando, né, nós vamos fazendo a melhoria da qualidade da iluminação pública nas ruas da cidade, que a gente sabe que tem rua aí que, apesar de ter o poste, ainda continua escura em função do tipo de lâmpada que é colocada, né? Então a gente essa questão tem que ser melhorada. Extensão de rede, tem várias ruas em Resende Costa que falta poste, pessoas, famílias vivendo à luz de vela ainda em Resende Costa em pleno século XXI, então isso é inadmissível, nós temos que avançar para resolver essa situação. Então, a outra parte desse recurso será para fazer essa manutenção da iluminação pública na cidade, conforme eu falei, a partir de janeiro do ano que vem, né, que é uma obrigação. Para se ter uma ideia, só para deixar claro para as pessoas, a prefeitura paga uma conta de iluminação pública, essas lâmpadas que ficam acesas. Nós temos que pagar uma conta mensal disso, que fica em torno de R$18 mil. Então, quer dizer, é um valor muito alto, né? É como se, a gente tem que entender a nossa cidade como se fosse um grande condomínio, né? As lâmpadas estão acesas e alguém precisa pagar. Na verdade, é essa situação. Até então a prefeitura arcava com isso sozinha, e agora essa situação está sendo dividida aí entre a prefeitura e os contribuintes. Entende-se hoje que a cobrança da taxa de iluminação pública, aderida pela maioria dos municípios mineiros, é necessária para o crescimento saudável de Resende Costa. É preciso pensar no bem maior, visto que, pelos dados do governo, em algum momento ficaria impossível para o município arcar com esses gastos.